Bem, estamos hoje no Ricardo Mota Entrevista, conversando com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior. Tratamos um pouco sobre a questão dos avanços, e são muitos efetivamente, no combate à violência em Alagoas. Mas eu deixei para o secretário a indagação exatamente sobre essa visão que se tem ainda da polícia como sendo violenta. A minha indagação, secretário, é exatamente essa. O problema é da polícia ou a sociedade é violenta? Por si só, nós temos um histórico de violência. Olha, primeiro eu tenho um posicionamento muito firme dentro de mim. A polícia, ela, como qualquer instituição, tem pessoas que têm desvio de conduta e que ela faz o dever de casa em identificar e atribuir responsabilidades. A questão da violência policial, ela muitas vezes está ligada ao momento da abordagem e ao comportamento de quem está sendo abordado, né? Nós temos hoje uma polícia militar que ganhou já título de Nacional de Direitos Humanos. Nós temos hoje núcleos de polícia comunitária distribuídos em vários bairros. Nós temos hoje um projeto de segurança pública como a Ronda no Bairro, que é um modo de policiamento de proximidade, que é um grande sucesso, tanto nas áreas que atuam, e que eu digo que esse é um grande sucesso, Ricardo, até porque o sinal que é um grande sucesso é porque todo mundo quer próximo. Então a gente recebe solicitações de diversos bairros, pedindo a implantação no interior, pedindo... Eu sou da época do Cosme Damião, secretário. Exatamente. Faz tempo, mas enfim, tempo. Era uma coisa interessante. Era uma coisa interessante, só que o crime evoluiu. Claro. O crime... Sempre está na frente, né? A gente procura sempre estar à frente com a inteligência para neutralizar suas ações, porque se não fosse assim a gente não reduzia a violência. E aí nós temos uma consciência que nós temos que tratar bem o cidadão, temos que ser cortês, mas dentro de uma técnica policial que ofereça segurança ao policial que está sendo abordado. Porque nós tivemos já casos, inclusive aqui em Alagoas, onde policiais foram assassinados por abordagem mal realizada, porque não obedeceu os princípios da segurança na abordagem. Secretário, quando eu falo dessa história da violência, que efetivamente nós temos uma sociedade violenta, né? São mais de 300 anos de escravidão, não é brincadeira, quer dizer, num estado em que a economia é montada com base na mão de obra escrava, e isso não é pouco, o que leva também a uma formação preconceituosa, né? O brasileiro, o Florestan Fernandes, dizia que nós temos o preconceito reativo, o preconceito do preconceito, ou seja, uma forma de a gente negar que existe. E isso está também dentro da polícia. É difícil para vocês desmontar essa conceituação ou essa essência na formação do policial? Olha, tem que ficar claro, cara, que a polícia... A polícia é a sociedade. Exatamente. O que eu estou dizendo, por isso que eu estou repetindo. Eu acho injusto atribuir exclusivamente à polícia a visão de preconceito, porque nós carregamos esse preconceito histórico. Então ela vem da sociedade, que tem suas características e que, sem dúvida alguma, nos cursos de formação, são orientados para mudança de comportamento, são treinados para lidar com situações extremas. Esse é um tema específico que vocês abordam, o preconceito? Olha, nós abordamos principalmente na área de direitos humanos, que é muito mais amplo do que o aspecto só preconceito. Mas isso é importantíssimo numa sociedade como a nossa, né? Em que metade da população, pelo menos, é negra ou mestiça, né? Sem dúvida. Essa é a nossa realidade e nós temos que estar preparados para trabalhar com a nossa realidade. Então, a polícia tem investido muito na sua formação humanizada, para que essa formação traga bons reflexos na execução do serviço e que a gente possa minimizar essa questão da violência, tanto da violência policial como da violência da sociedade. Veja só, nós falamos aqui da renovação da tropa, mas todos os anos a polícia e o Corpo de Bombeiros, né, aposentam cerca de 500 homens. A reposição dessa é uma necessidade ou o investimento tem de ser de forma diferente em outras áreas para evitar a necessidade de mais policiais? Olha, nós estamos vivendo um momento de efetivo das forças policiais, um momento muito difícil. O governador, com todo esforço, já colocou praticamente 2.000 policiais militares novos na corporação, anunciou o concurso, temos concurso em andamento, a Polícia Civil vai ter concurso, foi convocada a reserva técnica, bombeiro com formações, mas hoje a gente paga um preço, Ricardo, que lá atrás tiveram
governos que passaram um lapso temporal muito grande que não fizeram o concurso. Só que, ano a ano, vai contando o tempo de serviço. Então, se você passa 8 anos, 10 anos sem fazer um concurso em segurança pública, hoje nós temos distâncias de data de reserva de 10 anos. Qual o déficit hoje da polícia, daquilo que efetivamente seria o necessário, o efetivo ideal? Olha, a Polícia Militar, ela hoje tem um déficit de aproximadamente 2.500 homens. A Polícia Civil, em torno de 1.000 novos policiais, né? O Bombeiro também precisaria de mais uns 200 policiais. E a Perícia Social, inclusive, estão com uma lei nova já trabalhando para aumentar o quadro, porque a lei que está em vigor, ela não possibilita nem abrir o concurso, porque é uma lei antiga e que você não pode abrir concurso se não tem claro. Então, estamos aumentando o claro da perícia oficial para que a gente possa possibilitar uma perícia muito mais forte, um IML muito mais forte, e que a gente possa interiorizar a perícia, a parte científica, e que tem avançado muito na nossa gestão. Então, hoje nós temos uma perícia que tem um laboratório de DNA, que historicamente a perícia, quando havia uma necessidade, tanto a Justiça como a própria Polícia Civil solicitava, tinha que mandar exames para fora. Que é uma prova fundamental, né? Prova técnica, uma prova exatamente contra a vida, né? Do DNA. Nós temos, já já está autorizada a contratação do MEV, que é um equipamento que vai possibilitar o exame residográfico. Então, nós vamos ter resultados aqui em Alagoas em não temos 30. Ainda? Não é que não. No país, só 2 estados têm. A Polícia Federal é o único órgão que socorre a demanda da segurança pública e que leva pela carga do país todo, ele leva 6 meses. Então, nós vamos chegar a um patamar de ter esse equipamento, que vamos ser o 3º estado do país a ter esse equipamento na perícia, que sem dúvida alguma é um grande avanço. Nós tivemos, o doutor Alfredo era o secretário, o laboratório forense dentro de caixas, e hoje está funcionando. Então, os avanços na área da perícia são extremamente significativos e, principalmente, a maior obra no lado da perícia é você ter o IML, de fato, nosso. Né? Porque você conhece bem o que era o IML e, com certeza, sabe o que é hoje. Então, é um equipamento que foi projetado para atender demandas de 20, 30 anos à frente. Secretário, hoje é uma mudança interessante, vem me chamando a atenção, o fato de que as chamadas mortes em confronto migraram principalmente para a Polícia Civil. Era a Polícia Militar, até porque o efetivo da Polícia Militar no enfrentamento era maior. O que aconteceu? Os senhores já analisaram isso? Olha, o maior número de confrontos é com a Polícia Militar. A Polícia Civil... Mas os números das operações são bem superlativos, né? Não, o grande problema, civil, né? O grande problema hoje é a integração. Então, por exemplo, com certeza você está se referindo a operações onde a DEIC participou. Né? Então, a DEIC opera junto com o BOP, opera junto com as inteligências. O confronto, Ricardo, ele não é meta de segurança pública de ninguém que faz a segurança pública. Agora, entre o bandido e o policial, quem volta para casa é o policial. Nós não queremos nenhum confronto. Nós não podemos permitir. Eu acho que ninguém quer, coronel. Exatamente. Mas eu acho que esse discurso é perigoso no sentido de que parece que quando o policial, quando acontece a morte de um bandido, se ele não matasse, o bandido ia matar o policial. Não, primeiro assim, que todos os confrontos têm o inquérito e é comprovado que houve o confronto. Evidentemente, Ricardo, o crime hoje é muito mais arrojado, muito mais audacioso do que antigamente. Então, vamos falar de 5 anos atrás, dentro do próprio governo Renan Filho. No primeiro ano de governo Renan Filho, você não tinha queima de ônibus, você não tinha guerra de facções. As guerras de facções provocaram uma reviravolta no país por uma ação de uma chacina que houve num presídio lá no Amazonas, de uma facção contra a outra. Isso mais recentemente, né? Em 2016. Começa lá atrás, em São Paulo, né? Com Marcola. Não, a história já existe, mas essa guerra de facção onde explodiu o homicídio foi exatamente em outubro de 2016 até maio de 2017, abril de 2017. Então isso aí é o quê? Um problema que gera uma inquietação, uma insegurança no Brasil.
Então, o crime é totalmente diferente. E que nós não podemos ser surpreendidos. Vou dar um exemplo a todos. Nós tivemos uma operação em Girau do Ponciano, onde 9 indivíduos entraram em confronto e faleceram. Todos com passagem, todos com mais de 17 anos de condenação, todos condenados, um com mais de 17 anos de condenação pela prática desse crime. O BOP estava lá, a DEIC estava lá, a inteligência estava lá. O indivíduo, o BOP tem a viatura furada de bala, porque os indivíduos atiraram de fuzil na guarnição. Eu não tenho dúvida. Isso é um confronto, então, é uma situação em que a gente não pode permitir. Eu não estou analisando, até porque eu não sou especialista nessa seara. Agora, efetivamente, me impressiona. Mas eu vou deixar para o senhor uma indagação para o próximo bloco. Por que é tão fácil para essas organizações criminosas dentro dos presídios recrutar quem está fora? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.